Olá, amante do terror. The Shady Grey, ou então o Cinza Sombrio, é um conjunto de subníveis extremamente raro de se encontrar. É um dos níveis enigmáticos mais perigosos das Backrooms, e um nível que com certeza você não iria querer entrar, porque não tem chance nenhuma de sair. A Meg já enviou muitos agentes para lá, só que de todos que ela já enviou, apenas um voltou vivo. Mas com isso, ela conseguiu reunir bastante informações, ou informações suficientes sobre esse nível. Para começar, não existem cores além de preto, branco e cinza nesse nível. Tudo parece morto e deserto, e pouquíssimos são capazes de sobreviver, seja por causa das entidades ou porque simplesmente o subnível é tão instável que ninguém seria capaz de sobreviver sem ter o seu corpo completamente destruído. E falando em instável, a maioria, se não todos os subníveis de Shady Grey são altamente instáveis. Então simplesmente se mover dentro deles pode causar a sua morte. Um total de 8 subníveis foram encontrados dentro do Shady Grey. Mas esses foram apenas os descobertos. Na verdade, não se sabe quantos subníveis tem dentro dele. Pode ser dezenas, centenas e, se duvidar, até milhares de outros subníveis. 8 foi o número máximo que os agentes conseguiram descobrir. O primeiro subnível tem esse número, que é o Z-Zero. O único modo de entrar nele, aparentemente, é pelo nível, ou então o nível 71, que é a entrada para a perdição. No caso, The Shady Grey. O nível Z-Zero é o mais estável do Shady Grey, apesar de algumas árvores serem falhadas umas nas outras. Em suma, esse é um dos que tem mais chances de sobreviver, isso se você conseguir sair dele até a noite. Durante o dia, ele é livre de entidades, te dando a oportunidade de sair explorando ele livremente, apesar que não tem muito o que ver. Você acorda nesse nível dentro de um barraco sem teto e mal acabado, repleto por árvores secas e falhadas em volta. Mas estranhamente, em uma das paredes desse barraco tem um relógio, e ele é muito importante. Fora desse barraco vai ter uma porta com um número estampado, o Z-Zero. Esse subnível tem um ciclo de dia e noite parecido com as Front Rooms, que seria o nosso mundo. O ciclo tem 24 horas, 12 de dia e 12 de noite. Mas tem uma diferença entre o ciclo do Z-Zero e o do nosso mundo. Aqui, à medida que o dia passa, o dia se transforma em noite lentamente e de forma constante. Já no nível Z-Zero, não tem esse declínio. O dia se transforma em noite instantaneamente depois de um período de 12 horas, sem aviso nenhum. Ou seja, se você der bobeira, de um instante para outro, você vai estar na completa escuridão. Quando a noite cai de repente, toda a luz natural vai desaparecer completamente, já que não existe uma lua para refletir a luz solar, já que também não existe luz solar, porque não existe sol. A luz do dia vem de uma fonte completamente desconhecida. Sem luzes de qualquer tipo, o breu total toma conta de todo o nível. E como as únicas cores são preto e branco, a cor predominante à noite é o preto, o que significa que você não consegue ver nada, sequer um palmo na sua frente. Para qualquer lado que você olhe, vai estar coberto por escuridão. Qualquer meio de iluminação aqui é inútil, já que, como eu disse, as únicas cores são preto e branco. Então, quando você liga uma lanterna, por exemplo, a única coisa que ela vai fazer é brilhar, mas ela não vai iluminar nada. É como se você estivesse apontando ela em direção ao céu à noite. Ela vai brilhar, mas não vai iluminar nada. Mas estar no completo breu não é a pior parte. A pior parte vem agora. Assim que a noite cair, você vai conseguir ouvir howlers, ou uivadores, uivando por cerca de 5 minutos de forma incessante, como se estivessem dando um aviso. E em seguida, outras entidades que se adaptaram e criaram visão noturna vão começar a caçar todo e qualquer ser humano que tenha no nível. Essas entidades são desconhecidas, já que elas só aparecem durante a noite nesse nível. E como não dá pra ver nada, também não dá pra ver quais são essas entidades. E todos os agentes morreram no processo, então todas elas não são documentadas. A única forma de saber quando vai ficar de dia ou de noite é através daquele relógio do barraco. Ele marca exatamente 12 horas.
E assim que o ponteiro atingir o número 12 novamente, o dia vai se transformar em noite e vice-versa. E enquanto estiver de noite, o relógio vai começar a brilhar. Não se sabe se é possível removê-lo da parede, mas sendo um recurso tão importante, acredito que ele esteja preso à parede. Também não se sabe se é possível destruir a parede, já que ninguém nunca tentou fazer isso. Durante o dia, você pode encontrar vários lagos, rios e até cachoeiras cheias de águas de amêndoa, o que seria maravilhoso se durante a noite essa água de amêndoa não se transformasse em um componente muito perigoso, apelidado de dor líquida. A dor líquida é uma substância grossa de cor vermelho escuro, parecida com sangue, mas é tóxica e altamente corrosiva. Em contato com a pele, causa queimações severas e necrose, e se ingerida, causa uma morte insuportavelmente lenta e dolorosa de 7 estágios. Do 1º ao 4º estágio, ainda dá para se curar com água de amêndoa, mas a partir do 5º, já não dá mais. E no 7º estágio, o estômago e globos oculares explodem, e os outros órgãos vazam dentro do corpo. Os ossos vão se desprender, isso enquanto você sente uma dor incessante e excruciante, mas de maneira sobrenatural, não é fatal. E se ninguém vier para acabar com seu sofrimento, isso vai durar por 12 meses, até que o seu corpo seja completamente derretido. São 7 estágios de pura dor e agonia apenas de beber esse líquido. Líquido esse abundante no nível Zero durante a noite. E mesmo se você colocar a água numa garrafa e levar para longe da fonte, ainda assim ela vai se transformar em dor líquida. Então o recomendado é que você nunca beba essa água, porque se ela ainda estiver no seu estômago quando a noite cair, você já sabe o que acontece. E não adianta tentar levar ela para fora do nível, porque ela ainda vai obedecer ao ciclo de dia e noite, mesmo longe do nível. Agora, para sair do subnível, é necessário um galho e lama. Você vai pegar o galho e desenhar um pentagrama na lama. Quando fizer isso, o chão vai se abrir e você vai cair no nível O1. Esse nível se trata de uma mansão preta e branca altamente instável. Os móveis daqui são falhados. Se você tocar neles, essa falha vai ser espalhada para você e o seu corpo vai ser mutilado de formas impossíveis. Então, se possível, não toque em nada. O resto da mansão é bem normal, apesar dos móveis. E também é livre de entidades, exceto por uma. Há apenas uma entidade nesse nível, chamado de The Landlord, ou Senhorio. Ele é uma entidade muito perigosa que vaga pela mansão. Ele usa um chapéu preto, um terno e uma maleta, como um homem de negócios. Ele é perigoso porque se ele te ver, ele vai se aproximar lentamente em sua direção. E tentar fugir não adianta muita coisa, porque todas as portas vão se trancar, te deixando preso com ele. Assim que ele se aproximar, ele vai conversar primeiro para depois te matar, te acusando de ter invadido a sua propriedade. E por isso vai te punir severamente de maneiras distorcidas. Mas ele não é invencível. Algumas pessoas e agentes conseguiram parar ele atirando várias vezes até que ele caísse, assim ganhando tempo suficiente para quebrar a porta. Mas fazer isso não é fácil, afinal, ele consegue desviar de balas e ainda aguentar alguns tiros antes de ser derrubado. Mas, se conseguir fazer isso, quebre alguma das portas fechadas para ir para o level 2. O nível 2 é uma floresta densa repleta de neve, e é o subnível mais seguro e explorado. Mas o fato de ter neve não significa que ele seja frio. Na verdade, ele é descrito como incrivelmente quente. O sol de lá é tão forte que é capaz de queimar, mas estranhamente não derrete a neve. Viajantes que foram para lá despreparados morreram de desidratação ou de insolação. A Meg conseguiu fazer um posto avançado com 3 sobreviventes que exploraram praticamente toda a floresta e a conhece com a palma da mão. Fora isso, não tem nada de especial ali, exceto as raras entidades chamadas de anjos caídos, que são muito parecidas com humanos, exceto pelas asas negras e auréolas azuis. Esses anjos caídos têm várias feridas mortais espalhadas pelo corpo, e até mesmo membros perdidos, mas eles nunca morrem.
E quando perguntam como eles ficaram daquele jeito, apenas respondem que eles desvaneceram, mas nunca revelam mais que isso. Eles são entidades amigáveis, até conversando com você se quiser. Elas apenas se tornam hostis quando o nível 71 é citado. Quando este nível é citado, eles ficam loucos, agressivos e ficam o tempo inteiro repetindo a frase Fade into the Shady Grey, ou então desvanecer no cinza sombrio. Aparentemente, o nível 71 é o passaporte só de ida para o Shady Grey, e esses anjos caídos já foram humanos que se perderam e tiveram um destino muito, muito ruim. Ele é um porão preto e branco, escuro e infinito que, em algum ponto, pode te levar até o The Shady Grey. Não se sabe como, só se sabe que os anjos caídos não querem voltar para lá de jeito nenhum, pois se encontraram com ele, e ele os matou e os transformou naquilo. Para sair desse nível, basta pedir a um dos anjos para te levar ao nível T3. Esse subnível é um dos mais estranhos em todo o Shady Grey. É um vasto oceano escuro, feito de uma água destilada misturada com o que parece ser óleo de motor e mercúrio, o que a faz levemente tóxica para beber. O único modo de se mover por ela é através de barcos, ou então se alojando em ilhas que tem espalhadas por ele. Porém, o que é mais estranho nesse nível são os relógios que são vistos flutuando na água. Esses relógios não têm uma fonte de energia, mas funcionam, e funcionam mesmo flutuando nessa água. E além disso, eles ainda têm habilidades especiais de manipulação temporal e espacial. Foram achados 4 tipos de relógios: os analógicos, digitais, de pulso e de primeira geração, cada um com a sua habilidade em específico. Os relógios analógicos, se forem tocados, podem te levar de volta para o nível 2 ou te avançar para o nível 4, Fofor. Eles são bem raros de ser encontrados. Os digitais são um pouco mais perigosos, já que se eles forem tocados, vão te levar para um vazio negro, o que pode ser usado como rota de escape, mas as condições desse vazio são piores do que os níveis que eu citei. Mas os digitais também são raros de se encontrar. Os relógios de pulso são os mais perigosos, podendo ser usados como arma. Se você colocar um desses no pulso, você basicamente ganha o poder de fazer qualquer ser vivo que você queira viajar no tempo até o dia da sua morte, que na maioria das vezes tem algo a ver com o Shady Grey, isso apenas movendo a sua mão para frente. Mas, se for uma morte evitável, o destino pode ser mudado, e se for um ser imortal, também não funciona. Uma pessoa que sobreviveu foi encontrada 1 ano depois pela Meg no nível The End, fugindo de um festeiro. Os relógios de primeira geração são grandes demais para serem pegos, mas podem ser usados para fazer qualquer um regredir a sua idade até se tornar um bebê, ou avançar até se tornar um idoso. E, na maioria das vezes, isso resulta na pessoa se afogar, já que nem bebês e nem idosos debilitados conseguem nadar. Fazer um posto avançado aqui é muito difícil por causa dos povos que habitam aqui, que fazem uma guerra temporal o tempo todo, que é muito perigosa. Afinal, se você for pego no fogo cruzado, vai lá saber o que acontece com você. Claro que tem alguns grupos da Meg espalhados, mas nem eles são de total confiança, já que se te confundirem com o inimigo, vão te atacar. Aparentemente, a única forma de ir para o próximo nível é com os relógios analógicos. Quando você tocar em um relógio analógico, você, junto do seu barco, vai parar em um rio rodeado por uma cidade repleta de arranha-céus. Esse é o nível Fofor, o último nível estável do Shady Grey. Uma cidade aparentemente infinita, cheia de arranha-céus que são bastante instáveis, alguns deles até mesmo desafiando as leis da física, seja flutuando, estando de ponta cabeça e outras coisas do tipo. Esses arranha-céus vão estar trancados, mas isso não significa que não dê para invadir. Só que isso não é nem um pouco recomendado, já que lá dentro vão ter vários Smilers e Skin Stealers. Mas não é só dentro dos arranha-céus que é perigoso. Nas ruas vão ter vários Facelings armados com facas, vestindo jaquetas pretas, jeans e usando chapéus pretos. Se você chegar perto, eles vão te empurrar contra a parede e te assaltar.
pedindo literalmente qualquer coisa de valor que você tenha, nem que seja sentimental. Eles preferem água de amêndoa. Se você der, eles vão ficar dóceis por 1 hora. Depois disso, eles vão voltar ao seu estado original. Mas se não tiver água de amêndoa, até a camiseta que você está vestindo serve. Se você não tiver nada, aí eles te matam. Já teve muitas pessoas que terminaram nuas e sem nada nesse nível, já que a última coisa de valor que você vai ter é a sua vida. Uma outra entidade que também habita no nível 9 anda por essas ruas, os Mangled. O próprio ambiente desse nível não ajuda nem um pouco, já que o clima é instável e pode mudar de temperatura bruscamente, até um ponto que pode ser fatal. Também ocorrem muitos desastres naturais por aqui, tipo tornados, ciclones, terremotos e outros do tipo. Fora que toda a cidade é coberta por nuvens negras e grossas, deixando tudo mais escuro. Mas diferente dos Azero, lanternas funcionam aqui. Não tem jeito conhecido de ir pro próximo nível a não ser fazendo no clipping pelo chão, o que pode demorar minutos, horas, dias ou até anos para acontecer. E duvido que você consiga sobreviver por tanto tempo. Por isso que, para muitos, esse é o fim da linha. Mas, se não for, parabéns, porque agora toda a estabilidade se foi. Esse nível já diz por si só, Lost Hope, a esperança perdida. Aqui é onde toda e qualquer estabilidade que existia em Shady Grey desaparece, e é onde a esperança de sobrevivência ou escapatória desvanece num cinza sombrio. O chão e as paredes são oscilantes, mas são sólidos, o que torna esse nível muito desorientador e confuso. Só de estar nesse nível, seu corpo vai começar a sentir os efeitos da instabilidade e vai começar a ser destruído a nível atômico, até que você se torne nada mais que várias partículas flutuando pelo nível. Toda a esperança foi perdida. Ninguém está vindo para ajudar. Estamos desvanecendo. Nós estamos mortos. O próximo nível é o Too Far, onde você já chegou muito longe. Muitas camadas da realidade colapsaram sobre você. O último nível. Bem-vindo ao fim. Queime. O lago do inferno julga a todos. Sem saída. Devaneça no cinza sombrio. Sua alma está morta. Devaneça no cinza sombrio. Devaneça no vazio. Seus pecados o farão queimar. Não vá ao porão. Não há escapatória aqui. Eu sou com vazio. Nós somos um. A realidade desvaneceu. O inferno colapsou. Em um cinza sombrio. Devaneça no cinza sombrio. As entradas do Shady Grey são O porão, o escuro, o caído, o cinza sombrio, o vazio. e as saídas são Sem saída, o fogo queima, os anjos caíram, a terra vai se tornar cinza. As backrooms são só o começo.